ok? Professor, respondendo essa pergunta aí que o senhor fez, minha opinião, o que acontecerá com a contabilidade no futuro próximo é a automatização, que já vem acontecendo com muita frequência no escritório de contabilidade, em todo o setor contábil, e a contabilidade consultiva, né? Vai acabar esse processo de você estar trabalhando manualmente, estar digitando, estar perdendo com isso e estar mais dentro do cliente ou dentro de onde você trabalhar com contabilidade, gerando relatórios e auxiliando na tomada de decisões. Certo. E aí, o que é que tu imagina aí no futuro próximo para essa profissão? Dentro desse contexto aí que você já falou, essa questão da contabilidade consultiva, né, da evolução dos sistemas de informação, automatização contábil, o que é que tu espera para a tua profissão? Rapaz, professor, eu espero cada vez estar mais capacitado, né, para essa nova etapa que a contabilidade está apresentando para o mercado de trabalho e estar preparado, né, para essa evolução, né? Entendi. Mais alguém quer comentar? Obrigado, tá, Felipe? Por nada. Mais alguém, gente? Se não comentar, eu vou ter que puxar aqui na listagem. E fazer um pouquinho de terrorismo. Aí eu sempre faço, em algumas turmas, geralmente no início dos períodos, né, eu falo, deixa eu verificar aqui quem vai participar. Aí só começa aqui as notificações, fulano saiu. Não façam isso, por favor, é só participação, tá? Rebeca Maria, pode falar para a turma aí o que é que qual é a tua expectativa, né? O que é que acontecerá com a contabilidade em um futuro próximo? Não terá, ela colocou aí no chat que não terá mais contador, débito e crédito. E sim o contador consultivo. Maria, se você preferir, né, claro, ativar o microfone, pode ficar à vontade, certo? Professor Jairo, Oi, Jairo. eu acho que realmente, complementando o que o Felipe e o que a Rebeca falaram aí, vai ter um processo de automatização, sim, mas para as grandes e talvez médias empresas, porque as pequenas ainda vão requerer todos os serviços que não vão ter condições, dependendo da situação, não ter condições de estar pagando sistemas de automação para suas empresas, a não ser que façam propostas boas, né? Mas é isso aí mesmo. É verdade. Eu não conhecia a turma, então eu pontuei, né, algumas coisas aí do que pode acontecer e o que já está acontecendo em contabilidade, porém o que vocês já falaram está bem dentro do contexto, tá? Então, existem alguns estudos aí e alguns loucos, eu prefiro dizer assim, que estão esperando o fim da profissão de contador em 2025. Então, daqui a 5 anos, praticamente não haverá contador, de fato, né? Eu acredito que esse contador, que deixa eu ver aqui o nome dela, a Rebeca, né, falou a relação do débito e crédito, mas aí o fim da profissão eu acho que um pouco equivocado, né? Tem a questão também da inteligência artificial em contabilidade, então essa questão da automação contábil, né, cada vez mais os processos de forma mais simplificados, retirando a burocratização de processos manuais, de processos mecânicos na contabilidade, tá? E aí seria uma ou uma evolução na contabilidade, né? Eu queria que mais alguém comentasse, assim como os colegas já comentaram, mas aí frisando aí essas 3 indagações adicionais. Alguém poderia? Ô, professor, boa Pode noite. falar, Cleibson. Boa noite. Professor, veja só, eu já conversei assim, com contadores mais velhos, né? E assim, eles disseram que a contabilidade está para acabar desde quando apareceu a máquina datilográfica, né? Isso, porque antes era em fichas de papéis, né? E aí, quando veio a datilografia, disse, eita, vai acabar essa porcaria. Até agora não acabou. Né? Aí, então, eu acho... Pode falar. Decorrer do tempo assim, né? Sempre vai haver a tecnologia, o avanço da tecnologia,
E a gente tende a se adaptar a cada fase que a gente vai passando. Assim. Verdade. Aí eu acho que ela não vai acabar, não, professor. Eu também concordo, né? Mas vamos lá, vamos ver o que o pessoal mais fala aí. Mais alguém, gente? Eu acho que não vai acabar, certo? Eu acho que vai haver adaptações, entendeu? No sistema, Assim porque eu como acho já que o vem ser humano, ocorrendo, ele né, gosta Paloma? de Desde ser ser humano, entendeu? A gente gosta de ouvir. Como isso. é? Eu estou dizendo, vai ter adaptações, assim como já vem recorrendo adaptações desde o início da ciência, né? Essa mutação. Isso, mas nunca banir esse contato, tá entendendo? Porque eu acho que quando você escuta uma pessoa, existe uma diferença, né? No ouvir, no mostrar, quando a pessoa vai lá, mostra um documento, explica, tudinho, é totalmente diferente do que apenas uma máquina fazendo todo o trabalho. Isso, Paloma tocou em um detalhe aí que é bem interessante, porque a contabilidade ela é uma ciência social, né? Então precisa dessa interação social, né? E aí isso chama a atenção basicamente no que a gente vai focar na disciplina de controladoria, né? Raíssa ia falar alguma coisa, pode falar, Raíssa. Não, eu ia só complementar isso que Paloma falou, assim como os demais, obviamente, que é óbvio que está tendo uma evolução e vai continuar a ter. Muitas coisas vão ser automatizadas, a gente não vai precisar mais tipo de pessoas lançando milhões e milhões de coisas automaticamente, manualmente, que diga vai ser mais atualizado isso, né? Mas a gente sempre vai precisar de alguém para estar vendo se aquilo ali está certo, se ocorreu algum erro. E também cada caso vai ser um caso. Então, às vezes, pode acontecer uma mudança na questão fiscal das coisas e precisar ter alguém ali para dizer, não, isso aqui tem que fazer assim, tem que fazer assado. E, às vezes, uma máquina ela não vai ter esse pensamento humano, né, que é necessário para a área. Então, vai ser realmente mais automatizado, óbvio, a gente vai ter que se adaptar a isso. Então, o feeling da gente também vai ter que aumentar para perceber se caso tem algum erro, digamos assim, da parte da máquina, né? Isso. Pois não, pode falar, pode ficar à vontade. Só complementando o que o pessoal está dizendo aí, né? Eu acho que vai haver uma diminuição, não acabar, mas uma diminuição no mercado de trabalho. Por quê? Aquelas pessoas que não conseguem pensar, que são bitoladas, vão se perder, né? Porque com a avanço da tecnologia, o robô vai fazer praticamente tudo. Lá no escritório, coisas que eu fazia há 2 anos atrás, que demorava 4 dias, hoje eu faço com o Inter, com o robô. E não é um custo muito alto. Assim, um rapaz de TI foi lá, criou uma macro, uma planilha, aperto o Enter, importo, tá lá, eu só faço analisar. Então, o contador ele vai ter que ser mais específico, né? Ele vai ter que ser um analista mesmo e saber interpretar o que o avanço da tecnologia está nos dando. Né? Isso. Mais alguém, gente? Professor. Oi, Deise. Pode falar. Complementando o que o pessoal está falando aí, eu acho que quando falam que a profissão, né, o contador vai acabar, vai ser extinta, eu acho que é mais da questão operacional por conta da tecnologia. Mas eu acho que todas as empresas precisam do profissional de contabilidade para instruir. Eu acho que o contador será mais um consultor, um instrutor para os donos de empresa, para os diretores, e ele vai estar, assim, vai ter mais tempo para estar analisando e instruindo as pessoas, né, os empresários, a tomar a melhor decisão em relação à empresa. Porque eu acho assim, que o que vai cessar mesmo assim, é mais esse operacional, essa burocracia, às vezes a gente perde tempo com sistema, com burocracia. Eu acho que com essa evolução, a gente vai ganhar tempo para estudar cada caso e orientar de uma melhor forma os empresários. Entendi. Concordo com você, Deise. Gente, quando a gente escuta, né? Eu, particularmente, quando eu escuto, não, o fim da profissão vai acabar, né? Muita gente vai... Não é que vai acabar a profissão contador, né? Vai acabar, sim, né? Não é que vai acabar, não vai ter espaço para profissionais
que não estejam preparados para acompanhar o desenvolvimento do mercado, né? E o desenvolvimento do mercado, claro, é o desenvolvimento tecnológico, né? Essa é a questão da inteligência artificial, né? O problema é que a grande maioria dos profissionais de contabilidade estão apegados a processos mecânicos, a processos operacionais, e não estão atuando como deveria atuar, né? Auxiliando o usuário da informação contábil para sua tomada de decisão. Então, isso que seria o ponto, né? Isso que é o que o pessoal está falando de contabilidade consultiva, né? De revolução da contabilidade, tá? A tecnologia da informação, ela vem para ajudar a facilitar o processo, ela não vem para atrapalhar nem tomar a profissão de ninguém, né? Um exemplo bem claro que a gente pode observar, vamos falar de setor fiscal, por exemplo, né? Há alguns anos atrás, as empresas precisavam enviar os malotes de nota fiscal para o escritório, né? E aí eu teria que ter um auxiliar fiscal ali para escriturar aquelas notas, transferir tudo aquilo para o sistema, então aí já teria erro de digitação, para depois efetuar uma análise daquilo que foi informado, e aí depois declarar, né, com suas obrigações acessórias, e aí veio o SPED, né, com a questão tentando diminuir essa burocracia, né, entre aspas. Então, nasce aí, surge a nota fiscal eletrônica, onde hoje eu não preciso de documento fixo, mas apenas de um arquivo XML para poder importar, e quando eu importo esse arquivo XML para um sistema, tudo que eu antes digitava manualmente já vem para o usuário, né? Então só basta realmente efetuar uma análise, e já tem alguns sistemas aí que fazem essas análises também para o pessoal, né? Conferindo o NCM, conferindo se o CST está ok, se a nota foi classificada de forma correta ou não, se a tributação estava correta. Mas aí eu pergunto, quem é que faz essa configuração do sistema, né? O sistema, gente, ele é burro, né? Ele vai fazer aquilo que a gente pede para que ele faça, né? Então, quem é que vai parametrizar o sistema, né? Precisa de um profissional que entenda disso, tá? E esse é o papel do computador, que o pessoal chama aí de contabilidade 4.0, né? O contabilidade consultiva, né? A gente vai deixar de ser aquele contador de feijão, né? Ou seja, que está lá fazendo continhas e trazendo só apenas, mostrando o resultado, para ser parceiro de negócios, né? Ou seja, eu estou com a parceria com aquela empresa, eu cresço se aquela empresa crescer, né? Então, eu tenho que sair daquela minha caixinha, da gavetinha do débito e crédito, configurar o sistema para que ele faça isso, e eu ganhe tempo, porque se eu eu perco tempo fazendo algum processo contábil e a máquina vai fazer para mim, então vai sobrar tempo. E essa sobra de tempo vai ser para você ser um parceiro de negócio, que você pode ajudar para o crescimento da empresa, né? Então, eu venho inicialmente trazendo essa discussão na disciplina, porque quando a gente fala de controladoria, né, basicamente a gente está falando de contabilidade gerencial, né? Então, o que é que eu posso utilizar de informação contábil para gerenciar uma entidade, para auxiliar os usuários da informação, né, em sua tomada de decisão. Então, eu trouxe essa discussão porque muitas vezes eu já observei alguns alunos que ficam até desanimados. Poxa, eu estou estudando para uma coisa que vai acabar. Não é que vai acabar. Você tem que adaptar, tem que se adaptar ao que o mercado está solicitando agora, né? E aí, tem até uma citação aí onde diz, ó, enquanto houver empreendimentos e empreendedores, haverá sempre a necessidade de um contador, né? Tanto na teoria, quanto na própria legislação, e quanto no mercado, no dia a dia, o profissional de contabilidade, ele é necessário, né? Mas ele é necessário o quê? Para auxiliar na tomada de decisão. Então, ele é necessário de forma gerencial. Ou você acha que, se você não ajudar de forma gerencial a empresa está te pagando de forma satisfatória? Não. Ele vai ter você como um peso, como obrigação, como um mal necessário para poder fazer com que os tributos da empresa sejam gerados e pagos, tá? Mas te ter como um parceiro de negócio, como um profissional necessário para a atividade da empresa, dessa forma, você não seria visto, né, dessa forma. E aí, nós vamos começar a conversar um pouquinho da controladoria, puxando aí essa vibe e esse entendimento da necessidade, né, de mudanças em processos contábeis para
fins de contabilidade gerencial, tá? E aí, inicialmente, vocês estão observando aí que eu gosto muito de brincar com memes, né? Inicialmente, eu queria que, para poder a gente continuar, né, saber de vocês, né? O que é que vocês entendem por controladoria, né? Quando vem a palavra controladoria, né? O que é que vocês imaginam, né? O que é que tipo, se eu dissesse assim, Cibele, por favor, fala aí o que é controladoria. O que é que Cibele poderia falar? Cibele, isso já é uma deixa aí para tu comentar algo aí. Ativa teu microfone e comenta, tá, gente? Podem ficar à vontade. Estou esperando, tá, Cibele? Professor, logo eu que não gosto de falar. Aqui todo mundo tem que falar. Eu estou marcando aqui, viu? Quem está participando, estou marcando. Pode ficar tranquilo. Professor, controladoria, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu nunca pesquisei. Por enquanto é a opinião. Na prova que vai ter que ter a resposta correta. Eu acredito que seja a controladoria, ela está mais para a parte gerencial, de controlar, observar. Eu não sei, professor. É mais Certo, ou menos isso que eu acho. Então, quando você lê ou escuta a palavra controladoria, você está imaginando algo de gerenciamento, alguma coisa desse tipo. Isso. Certo. Mas alguém quer ajudar a Cibele? Boa noite, professor. Boa noite, Sara. Tudo bem? Tudo bem. O pouco que eu vivenciei, assim, numa empresa controladoria, eu vi que essa área abrange todos os setores, né, de uma empresa. Assim, Sim. não é? Vai desde um financeiro até a parte comercial. Isso, desde compra de mercadorias até... Tudo. E é uma área que eu me interesso. Agora, eu realmente não sei definir assim também, não. Mas aí quando você escuta aí controladoria, você só imagina a parte gerencial. Na verdade, eu acho que é a parte que ela vai, de fato, controlar todos os setores, né, dentro de uma empresa. Eu não sei definir assim ao certo, não. Ok, tranquilo. E já respondendo a tua indagação aí no chat, tá tranquilo aí a questão do acesso ao link, você não vai ser prejudicada por isso não, tá bem? Tá bom, obrigada. Mais alguém quer comentar, gente? Seria a parte que auxilia, ajuda os outros Peraí, setores. calma para ninguém brigar. Pode falar, Paloma, depois de Richardson fala. Seria a parte que auxilia todos os setores, só não sei de que maneira, né? Mas assim, que pode fazer como se fosse uma junção entre todos os setores e passar uma informação, auxilia, uma ajuda, não sei. Perfeito, tranquilo. Pode falar, Richardson. Seria mais ou menos isso que Paloma falou, professor. Se tem a ver, tipo, controlar o que a empresa está comprando, se está comprando de forma certa, por exemplo, se aquele custo que a empresa está pagando, o valor unitário, alguma coisa assim, se é realmente aquilo, se ninguém está comprando exagerado, se está havendo como posso dizer, um gasto exagerado, se está comprando demais e aquilo ali está sobrando e está sendo jogado no lixo, algo desse tipo aí em relação às compras. É basicamente isso também, né? Não é só isso, mas é também isso. A gente vai ver aí que o profissional de controladoria, ele é um bombril, né? Ele vai fazer de tudo, né? E principalmente quando ele tem esses conhecimentos em gestão, conhecimentos na ciência contábil, ele tem aí ferramentas muito fortes, né? Para ajudar ele na atuação como profissional. Né? A Deise colocou aí que seria o setor administrativo, contábil fiscal de uma empresa. Isso, Deise. Isso e mais um pouquinho, né? A gente faz aí uma misturada, faz uma salada e vai melhorando aí a empresa da melhor forma possível, né? Não tem receita de bolo. Mas alguém quer comentar, gente? O que é que vocês esperam? O que é que vocês acham quando escutam a palavra controladoria? O que é que vocês imaginam? Professor, eu acho que é a parte estratégica total da empresa, né? Geral. A parte... que lá na empresa, né, eu tenho contato com o controller lá, às vezes ele está lá no escritório, e ele, tanto da parte de compras, como a parte de pagamento em moeda estrangeira, como a parte de qual modal vai usar para levar as frutas, tudo ele resolve. A data que vai demitir tal funcionário, quantidade de gente que vai contratar para a safra, tudo o controle está fazendo. Eu acho mais isso.
Ok, Elielvis. O Carlos, ele fala assim, depois do planejamento e colocar em prática, a controladoria vai controlar para que as coisas fluam de forma como foi planejada. Também, Carlos, a gente sabe que planejamento, né, controle, isso são atividades administrativas, isso é gestão, de fato, né? E a gente vai fazer essa gestão, só que o diferencial, eu não posso dizer que um controller, ele é um gerente geral, por exemplo, porque um gerente geral, ele tem a vivência de processos, ele tem a vivência de gestão. O controle, além da vivência de processos de gestão, ele tem uma boa base no ponto de vista financeiro, no ponto de vista econômico e principalmente no ponto de vista contábil, tá? Então, ele tem aí um diferencial para poder efetuar essas análises financeiras, para poder verificar a rentabilidade da empresa. Então, tudo isso aí que vocês estão falando faz parte, sim, da controladoria, tá? Até agora ninguém falou nada que está fora do contexto, ok? Então, seguindo, né, e falando, sim, da controladoria, tá? Nós temos aí essa definição, olha só. A controladoria consiste em um corpo de doutrinas e conhecimentos relativos à gestão econômica, né? Que pode ser visualizada sob 2 enfoques. Primeiro enfoque, como um órgão administrativo, né, com uma missão, função e princípios norteadores, definidos no modelo de gestão e sistema da empresa, e também como área do conhecimento humano, né, com fundamentos, conceitos, princípios, métodos oriundos de outras ciências, tá? Essas definições, olha, de lá de 67, foi redefinida também por Mosman em 93, e aí ele traz, esses autores, eles trazem a controladoria como um órgão administrativo, tá? Alguns livros, tá, talvez desatualizados, vai trazer a controladoria como órgão do staff, né? Qual a diferença entre staff e órgão administrativo? O órgão administrativo é aquilo que faz parte da estrutura organizacional da empresa, né? Então, eu tenho um setor de controladoria, eu tenho uma pessoa lá responsável para executar a controladoria. Quando eu falo de staff, seria basicamente uma consultoria. E a gente não pode considerar a controladoria como um staff, porque consultoria, ele chega na empresa, faz uma análise, né, ou faz um levantamento, ou até o próprio empresário diz quais são os problemas, ele analisa toda a situação, vai trazer algumas possíveis soluções, vai pedir que a empresa execute aquele plano de ação e, com o tempo, volta para a empresa para verificar se aquelas ações que foram tomadas trouxe algum tipo de resultado. Isso é staff, isso é uma consultoria, tá? E por que a controladoria, ela não pode ser considerada como staff? Porque a controladoria, já está dizendo, para eu ter um controle, tem que ser algo constante, então tem que ser um órgão administrativo, tem que ser algo dentro da empresa, né, que esteja acompanhando a empresa para poder para poder fazer com que ela atinja o seu objetivo, tá? E quando eu falo que ela é corpo de doutrinas e conhecimentos relativos à gestão econômica, ou seja, são ações que nós vamos fazer para melhorar a gestão econômica da empresa. E o que é uma gestão econômica? Uma gestão econômica é aquilo que vai trazer lucro para a empresa, né? É aquilo que vai melhorar a rentabilidade da empresa. Então, quando eu falo gestão econômica, eu estou trabalhando, né, da melhor forma possível para que o resultado econômico da empresa seja o melhor possível naquele momento, tá? Alguma dúvida até agora? Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Eu estou gostando da turma de vocês estão bem participativos em relação a turmas passadas, tá? Mas continuem assim, dessa forma. Acredito que flui melhor a aula, principalmente de forma remota. Então, sobre o conceito de controladoria, vocês querem comentar alguma coisa? Posso seguir? Eu não sei se Sibeli colocou aí, sem dúvidas, concordando com a minha fala, ou sem dúvidas que não tem dúvida e pode seguir. Me ajuda aí, Sibeli. Tá, ok.
Outro conceito aí, né, de forma mais específica, né, de Mosman, ele fala assim: a controladoria pode ser conceituada como o conjunto de princípios, procedimentos e métodos oriundos das ciências da administração, economia, psicologia, estatística e principalmente da contabilidade, que se ocupa de gestão econômica das empresas, com o fim de orientá-las para a eficácia. Então, observe que está no mesmo contexto, né, que a definição anterior, né? Só que aí ele fala aí, o conceito anterior fala de outras ciências, né? E aí ele, além de falar essas outras ciências, ele cita algumas delas, né? Então a gente vê a administração, porque o controle ele vai ter a função de administrador, ele vai ter que administrar algumas situações, né? Ele tem que entender de economia para poder observar como a empresa está se relacionando com o mercado. Ele precisa da psicologia porque ele vai tratar, né? E vai lidar com pessoas, então ele precisa desse suporte psicológico, né? Estatística, porque ele vai fazer projeções, ele vai trabalhar com análise de gráficos, com análise de projeções, e principalmente a contabilidade, né? Que é a ciência do patrimônio, né? Então, é a base para que todas essas outras ciências ela consiga desenvolver o que é a finalidade da controladoria, que seria a gestão econômica, tá? Então, gente, para esses autores, a controladoria é uma ciência autônoma, né? E não se confunde com a contabilidade. Então, a gente não pode dizer, né? Alguns livros anteriores vai dizer que a controladoria é uma sub-área da contabilidade. Não, ela é algo autônomo. Por quê? Ela não pode se confundir apenas com contabilidade. Vocês observaram que, apesar da base dela, né, ser a ciência contábil como um instrumento, ela não vai se limitar à contabilidade, né? Ela não se limita a regras contábeis, né? Ela é algo mais gerencial, ok? Então, atualmente a controladoria ela pode ser entendida, né, como uma ciência contábil evoluída, né, como uma evolução da contabilidade, né, e como em todas as outras ciências, né, há um alargamento do campo de atuação e esse alargamento, né, do campo de abrangência da contabilidade conduz com que seja mais representante, né, de forma sistêmica a controladoria. Então, a gente confunde muito a controladoria com a contabilidade porque ela nasce na contabilidade de forma evolutiva, tá? Mas a gente não pode dizer que a controladoria é uma sub-área da contabilidade ou que a controladoria ela faz parte da ciência contábil. Alguém pediu autorização aqui, deixa eu só liberar. Aí vamos para conceitos mais recentes, né? Padovese, 2015, fala que a controladoria ela pode ser definitiva, então, como a unidade administrativa. Então, você já volta lá para aquele conceito lá de 67, né? Onde diz que a controladoria ela tem que ser um órgão administrativo, né? Que é responsável pela utilização de todo o conjunto da ciência contábil dentro da empresa. Então, observe aí que Padovese ele já diz que a controladoria não surgiu da ciência contábil, né? Ele diz que é uma unidade administrativa que ela utiliza todo o conjunto da ciência contábil. Então, ela utiliza os métodos contábeis, ela utiliza os relatórios contábeis para trabalhar dentro da empresa. Por quê? Se a gente observar, vamos trabalhar uma média empresa, né? Pequenas empresas não cabem tanto para o momento. Então, a gente sabe que o administrador, ou o gestor, ou o empresário, né? Ele está preocupado em tocar a empresa de acordo com aquilo que ele sabe, né? Então, geralmente, com a dinâmica do mercado e tal, mas ele não vai ter conhecimentos técnicos, né, de análise contábil, por exemplo, de avaliar um balanço patrimonial e verificar o que pode ser melhorado da empresa, né? E entendam que é função do contador elaborar isso, né? E aí, voltando àquela discussão inicial da nossa aula, como os processos eles estão sendo informatizados, né? Acaba que o contador que só está preso naquela realidade de montar a informação contábil e não de trazer essa informação e orientar o usuário, né, vai ficar para trás. Porque nesse contexto está a controladoria. Por isso, a proposta de trazer a disciplina de controladoria no curso de Ciências Contábeis, né? Existem algumas universidades que já têm a graduação em controladoria, né?
Mas, por enquanto, aqui em Pernambuco não tem isso. Já tem lá no Rio de Janeiro, já tem no Rio Grande do Sul. Ou seja, você tem um bacharelado em controladoria, né? Que é justamente isso. Vou utilizar de forma bem pesada os dados da ciência contábil para poder aplicar e auxiliar o gestor na sua tomada de decisão, tá? Mas a gente tem algo incrível. A gente tá com a faca e o queijo na mão porque a gente sabe elaborar esse processo e essas informações contábeis, né? Vocês estão estudando para isso, e aí a gente pode pegar essa informação contábil e traduzir para um empresário, né? Isso é o que se chama de contabilidade consultiva, isso é o que se chama de contabilidade gerencial, tá? Catella, em 94, diz que a controladoria tem por objetivo a identificação, a mensuração, comunicação e as decisões relativas aos eventos econômicos. Então, quando ele traz aí essa situação de eventos econômicos, ele está trazendo o que eu posso efetuar na empresa para que o resultado econômico ele seja maximizado, ou seja, eu estou sempre trabalhando como controller para aumentar o lucro da empresa, aumentar a lucratividade daquela empresa, tá? Então, a controladoria, de forma resumida, ela é a utilização da ciência contábil em toda a sua plenitude, tá? Ou seja, seria a ciência contábil evoluída. Porém, ela não é a contabilidade, tá? Quando eu falo de controladoria, eu não posso falar só de contabilidade. A grande base seria a ciência contábil, tá? Mas isso é algo mais evoluído, né? Porque tem um foco aí de gestão. Então, pode-se afirmar que a controladoria seria a ciência contábil dentro de enfoque controlístico, né? Quando vocês estudaram lá teoria da contabilidade, né, vocês viram a escola italiana, né, que vem a questão do controller, onde ele utiliza a informação contábil para controlar o patrimônio. Então, dentro desse aspecto, né, a gente pode observar que a controladoria, ela estaria, né, nesse objetivo junto com a ciência contábil, tá? Se fosse para a escola americana, né? Não seria mais a questão do aspecto controlístico, mas sim o aspecto gerencial, onde eu utilizo as informações contábeis para a minha tomada de decisão, tá? E começou-se a necessidade de regras na contabilidade, né? E aí os princípios contábeis, né, geralmente aceitos, ou as normas internacionais de contabilidade, introduziu o conceito de contabilidade financeira, né? Onde esse conceito de contabilidade financeira, ele vem ofuscar um pouco, né, essas funções, né, de controladoria, essas funções de contabilidade gerencial, né? E aí, para poder entender melhor essa diferenciação entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial, nós temos que primeiro entender que a contabilidade, ela funciona como um SIG, né, como um sistema de informação gerencial, ou seja, ela traz o tratamento de alguns dados para poder trazer informação, tá? Quando eu observo um sistema de informação, né, um sistema de informação, ele pode ser representado, ele é representado nessa figura aí, que eu estou projetando para vocês, e aí eu tenho um sistema fechado, né, onde eu tenho a entrada de dados, o processo, que seria o processamento de dados, e a saída de dados. E para poder ser um sistema fechado, eu teria que ter um feedback. Então, eu observo os elementos de saída com os elementos de entrada. Pedro, onde é que eu posso entender isso como... Onde é que a contabilidade está inserida nessa porcaria? Né? Vamos falar bem prático, né? Então, vamos substituir alguns termos, né? Imagine que as entradas seriam os dados, né? Os fatos contábeis. Então, vamos colocar aí no nosso exemplo a nota fiscal, tá? O processo nesse sistema de informação seria a escrituração, seria a contabilização desses fatos. E as saídas seria basicamente os relatórios contábeis, né? Os balanços patrimoniais, as demonstrações de resultados, né? Os fluxos de caixas. E quando eu falo do feedback, seria a análise de quê? Desses relatórios que saíram, né, do processo contábil em relação ao fato que aconteceu. Então, eu posso dizer, de acordo com esse balanço, essas compras foram feitas de forma correta, tal. Então, isso daí é um sistema de informação gerencial. Então, eu estou mostrando para vocês que o sistema de informação gerencial, ele pode ser apresentado conforme a contabilidade, né? E aí, entendendo
que a contabilidade ela é um sistema de informação gerencial. E aí, como a gente conversou um pouquinho sobre essa diferenciação entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial, eu vim apresentar aqui alguns pontos que vai diferenciar esses dois tipos de contabilidade, tá? Primeiro, o primeiro fator seria os usuários dos relatórios, né? A contabilidade financeira, ela tem foco em usuários internos e usuários externos, né? Ou seja, os relatórios, né? O balanço patrimonial, a demonstração de resultado, ele tem foco para os usuários externos e internos. Já a contabilidade gerencial, né? O foco dela é para os usuários internos, ela não quer trazer informação para quem está de fora da empresa, ela traz informação para os usuários internos, que é para poder melhorar o desenvolvimento econômico da empresa, tá? Os objetivos dos relatórios também são diferentes entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial, né? Na contabilidade financeira, os relatórios, eles são para facilitar a análise financeira, para auxiliar os usuários externos. Então, eu tenho um padrão de relatório para poder verificar o quê? Se aquela empresa é rentável, se eu posso investir naquela empresa, se eu posso oferecer crédito para aquela empresa. Isso são características da contabilidade financeira. Já na contabilidade gerencial, os relatórios ele tem um objetivo especial de facilitar o planejamento, facilitar o controle, facilitar a avaliação de desempenho e, principalmente, né, facilitar a tomada de decisão de forma interna, né? Então, os objetivos dos relatórios são diferenciados entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Além dos objetivos, a forma que esses relatórios são apresentados também são totalmente diferentes, tá? Na contabilidade financeira, nós temos a padronização dos relatórios, né? Então, eu tenho balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração de origem e aplicação de recursos, a demonstração de imputação de patrimônio líquido, a demonstração de fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado, ou seja, todas essas demonstrações padrões que desde o início do curso vocês vêm estudando. Isso é contabilidade financeira. Quando eu trato de contabilidade gerencial, eu estou tratando de relatórios, mas que relatórios esses que não seguem o padrão. O único padrão que os relatórios da contabilidade gerencial vai seguir é atender o usuário da informação. Então, ele pode trazer orçamentos, né? Ele traz a questão da contabilidade por responsabilidade, relatórios de desempenho, relatórios de custos, né? Relatórios especiais, ou seja, qualquer relatório que eu elabore para poder facilitar na tomada de decisão, isso é um relatório gerencial, tá? A frequência dos relatórios na contabilidade financeira, geralmente ele tem uma frequência anual ou trimestral, né? Principalmente se a empresa for tributada pelo lucro real, que aí ocasionalmente também tem a questão mensal. Já a periodicidade da contabilidade gerencial, ela é de acordo com a necessidade da administração, de acordo com a necessidade do usuário. Então, sempre que solicitar um relatório, a contabilidade gerencial tem que estar preparada para poder demonstrar esse relatório, né? Em relação aos custos, em relação aos valores utilizados, né? A contabilidade financeira, ela, primariamente, ela trabalha com fatos históricos, né? Então, ela vai trabalhar com fatos passados, algo que se passou. Então, eu vou registrar o passado da empresa. Na contabilidade gerencial, eu faço fatos previstos, né? Então, eu vou verificar o que passou na empresa e o que eu espero que aconteça na empresa, né? Por isso que tem a questão do orçamento, né? Do previsto e realizado. Então, isso é uma característica muito forte da contabilidade gerencial. Continuando, né? Nós temos também, em relação ao fator de bases de mensuração, a contabilidade financeira, ela vai trazer moeda corrente, né? Então, ela tem valores financeiros. Já a contabilidade gerencial, ela tem valores financeiros e não financeiros. Então, ela pode ter várias bases de mensuração. Ela pode ter a moeda corrente, como real. Ela pode ter um relatório em dólar, cotado como euro, né? Como uma moeda mais forte no mercado, com medidas físicas, né? Um exemplo. Digamos que eu quero verificar o faturamento da empresa. Se eu utilizo a minha contabilidade financeira, o faturamento da empresa ele vai ser demonstrado pela demonstração de resultado, tá? Então, eu vou conseguir ver lá o que eu tenho de receita, o que eu tenho de tributo sobre aquela receita e só. Se eu quiser gerencialmente, por exemplo, eu preciso, além do meu relatório, do meu faturamento, eu queria saber como é que está o meu faturamento de acordo com cada estado do Brasil,
né? E eu não só quero meu faturamento em real, eu quero meu faturamento de forma quantitativa. Então, eu já vou modificar esse relatório, né, de acordo com a necessidade do usuário. Então, eu posso quebrar lá as minhas receitas de acordo com o estado, eu posso ter uma coluna lá com a receita total em dinheiro ou em quantitativos de notas fiscais emitidas, ou seja, é algo gerencial, é algo para atender a necessidade daquele usuário, tá? Eu ouvi que alguém está ativando o microfone. Alguém queria falar? Alguma dúvida? Posso continuar, gente? Certo, vou seguir. O próximo fator seria as restrições, né, nas informações fornecidas, né? A contabilidade financeira, ela é restrita, né, aos princípios contábeis geralmente aceitos, ou seja, os US GAAPs, né, ou as IFRS, né, a contabilidade internacional. Já a contabilidade gerencial, ela não tem restrição, né? Ela vai seguir o que é determinado pela administração. Então, o que a administração pedir que ela faça, com as informações, ela vai pegar aquela informação e vai trazer para o usuário, né? Qual seria a característica dessas informações? Na contabilidade financeira, né, ela deve ser objetiva, então ela não pode trazer viés, né, ela é neutra, né? A gente já viu lá no CPC 00 a questão da neutralidade, né? Então, é uma informação que é verificável, é uma informação relevante, e o tempo, né? Que aí vem aquelas 4 características do CPC 00, né, da informação contábil. Ela tem a verificabilidade, a tempestividade, né, a relevância. Então, isso é contabilidade financeira. Quando eu trato a contabilidade gerencial, ela deve ser relevante de acordo com a necessidade do usuário, né? A informação, ela é relevante quando ela pode trazer impacto para a tomada de decisão. Então, isso é uma característica da informação relevante para a contabilidade gerencial, tá? Já na perspectiva dos relatórios, né, como a gente já falou, por a contabilidade financeira trabalhar com fatos históricos, ela vai ter uma orientação histórica, você consegue visualizar o que aconteceu na empresa. Já na contabilidade gerencial, nós vamos ter uma orientação para o futuro, né? A gente vai querer facilitar o planejamento, facilitar o controle, a avaliação de desempenho, ou seja, algo com base no que aconteceu na empresa, o que é que eu posso fazer para melhorar isso para a empresa. Então, isso é contabilidade gerencial. Gente, em relação a essa diferenciação entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial, vocês têm alguma dúvida? Não sei se eu falei muito rápido, se vocês querem complementar alguma coisa. Vamos lá, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Certo. Daqui a pouco eu volto, aí vou fazer umas perguntinhas, quero ver se vocês vão ficar tranquilos. E aí vamos falar um pouquinho da controladoria e a ciência contábil, né? Nessa figura, né, ela vai trazer um resumo da relação entre a controladoria e a ciência contábil. Observe que na base, né, dessa figura eu tenho aí a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Por cima dela, a ciência contábil, porque ambas as contabilidades, elas surgem da contabilidade como ciência, né? E aí eu tenho a controladoria em cima, né, desse bloco, no bloco superior, porque ela é uma unidade administrativa e ela vai trazer as informações para tomar decisão com base na contabilidade financeira e também na contabilidade gerencial, muito mais na contabilidade gerencial, mas essa figura ela tenta mostrar, né, em resumo, a relação entre controladoria e contabilidade, né, em relação ao uso da informação, tá? Então, gente, cabe à controladoria, né, isso como unidade administrativa, né, e órgão de linha, né, utilizar o conjunto completo da ciência contábil, ou seja, utilizar aquilo que a contabilidade ela pode oferecer para o usuário na tomada de decisão, tá? E o conjunto completo da ciência contábil compreende entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial, né? Eu não vou nem falar de contabilidade de custos, não vou nem falar de análise de balanço, porque tudo isso está
no enfoque de controladoria financeira e controladoria gerencial, tá? E elas devem ser realizadas dentro da entidade de maneira completa e eficaz. Então, se eu não tenho uma boa contabilidade, se eu não tenho relatórios, né, desenvolvidos pela contabilidade, eu não vou ter base como controle, como controladoria, né, para desenvolver as minhas ações. É por isso que em muitas empresas a gente vê lá o setor de controladoria bem em cima do setor de contabilidade, porque é dali que ela vai trazer informações para poder tomar decisão e aí implantar processos ou alguns controles internos para poder melhorar a gestão econômica da empresa. E aí, qual seria a missão, né, da controladoria? Primeiro, a controladoria é a unidade administrativa dentro da empresa, né, que por meio da ciência contábil, do sistema de informações de controladoria, é responsável pela coordenação da gestão econômica da empresa, tá? Ela não compete, né, o comando do navio, então a controladoria, ela não toma decisão, ela está lá para auxiliar, né, o executivo na tomada de decisão. É como, até aí nesse segundo tópico aí, é como se a gente fosse comparar um capitão de um navio, né, e o marinheiro lá, o primeiro titular, que fica ao lado, observando, né, as condições climáticas, observando o mapa, né, de navegação, ou dando informações para o capitão seguir com o barco, né? Então, isso, basicamente, seria a função da controladoria. Repito, não compete à controladoria a tomada de decisão. O que compete à controladoria é auxiliar ou orientar o executivo, né, nesse processo de tomar decisão. Então, a missão da controladoria é dar suporte à gestão dos negócios, né, de modo que assegure que esses negócios atinjam o seu objetivo. Então, não é função da controladoria tomar decisão, tá? Ela vai dar suporte para a tomada de decisão. Deixem isso bem claros na mente de vocês, tá? Então, a controladoria, ela não tem uma missão específica ou um objetivo a ser alcançado, né? Então, por isso que ela não pode ser um órgão de staff, como eu falei anteriormente, porque órgão de staff são órgãos de consultoria, e aí a controladoria, ela tem a missão de assegurar, né, a tomar decisão e melhorar a gestão econômica da empresa, então é algo constante, não é algo de staff, né? A unidade administrativa da controladoria, né, ela caracteriza como uma atividade operacional, então é uma atividade de linha, então ela é um órgão administrativo operacional, né, ela não é uma diretoria, por exemplo, né, e a missão da controladoria é como a seguradora da eficácia empresarial, ela é uma atividade absolutamente comprometida com os resultados da entidade. Então, se a entidade está dando resultado, mérito da controladoria. Se a entidade não está dando resultado, mérito ou desmérito também da controladoria. E aí, gente, nessa figura, né, a gente consegue visualizar aí a relação da controladoria com toda a parte da empresa, né? Então, aí, ó, na base, eu tenho a controladoria como uma asseguradora, né, da eficácia empresarial. Então, ela vai assegurar isso utilizando os sistemas de apoio, né, às operações e os sistemas de apoio à gestão. Dentro desse contexto aí está a contabilidade. Então, por isso que ela vai se relacionar com várias áreas de responsabilidade, né, que basicamente, para a controladoria, ela vai estar responsável pela área de compras, pela área de produção, pela área de desenvolvimento de produtos, pela área de comercialização e pela área financeira. Tá? Então, utilizando todas essas áreas de responsabilidade, ela vai implantar novos produtos, novos serviços, novos processos, para que a empresa atinja a sua missão, a sua crença e os seus valores. Ou seja, ela vai assegurar, né, que o planejamento estratégico da empresa está sendo executado, que está sendo cumprido, e, em contrapartida, ele vai estar lá ajudando, né, na gestão econômica, ou seja, trazendo rentabilidade para a empresa. E aí, quando eu venho falar de estrutura da controladoria, né, ela é basicamente responsável pelo sistema de informação contábil e gerencial da empresa,
né? Então, o que seria esse sistema de informação contábil gerencial? A gente já viu lá na frente o que seria o sistema de informação contábil, né? E quando eu falo sistema contábil gerencial, ela é basicamente responsável para dizer, ó, eu preciso dessa e dessa informação. Contabilidade, eu preciso de um relatório assim e assado, né? Para poder verificar isso e aquilo. Ou seja, ela vai pedir, né? E ela vai determinar como a contabilidade ela deve trabalhar e como a contabilidade ela deve preparar a informação para que ela utilize, né? Ela deve atuar fortemente em todas as etapas do processo de gestão, tá? Porque se ela não faz isso, ela vai ter a penalidade, né, de corrigir algo no seu planejamento, de algo fugir do seu controle, então ela precisa estar inserida em basicamente todas as etapas de processo da empresa que envolva a gestão, né? E a controladoria ela pode estar estruturada em duas grandes áreas. A parte contábil fiscal, onde eu vou estar relacionada com a estrutura financeira da empresa, né? Ou a parte de planejamento e controle, onde eu vou estar relacionado com a parte de orçamento, com gestão de custos, com redução de custos. Ou seja, eu tenho essas duas grandes áreas para atuar. Lembrando que essa atuação não se limita ao setor contábil e fiscal da empresa, por exemplo, né? Na figura anterior, a gente viu que vai desde o departamento de compras até o departamento de vendas de uma organização, tá? E aí, de forma hierárquica, né, nós temos aí a estrutura da controladoria, tá? Com base em planejamento e controle, né? Como a gente já dividiu nessas duas bases, eu tenho aí orçamento, projeções, controle de custos, controle de responsabilidade, gestão tributária, que seria a questão do planejamento tributário. E quando eu falo da parte de estruturação, seria o controle patrimonial, né? As apurações tributárias, a contabilidade societária, né? Então, essas duas bases, elas vão ser unidas, né, pela controladoria, com base em sistemas de informação gerencial, com base em controles internos e com base, sim, na relação com os investidores, porque nessa relação com os investidores é que ele vai saber qual é a necessidade da empresa, que ela vai saber qual é o plano estratégico da empresa e o que é que ela deve desempenhar, tá? Então, gente, para o próximo encontro, eu vou pedir que vocês pesquisem, tá? Alguns anúncios de empregos na área de controladoria, certo? Vocês vão tirar recortes, prints, né, de vagas de sites de emprego, e eu quero que vocês pesquisem basicamente 3 tópicos. Qual é a exigência para exercer a função de controle? Qual é a faixa salarial dessas ofertas, né? E quais são os tipos de empresas que estão contratantes, se é empresa comercial, se é empresa industrial, tá? Então, basicamente, eu deixo essa atividade aí, eu vou postar lá também no dashboard, mas aí eu já deixo para vocês já terminarem a aula aí e já ficarem atenados em que vocês precisam pesquisar para poder entender e compreender um pouco mais do que seria a controladoria, tá? Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa sobre o assunto de hoje em que eu posso ajudá-los? Richard está dizendo que nunca viu uma vaga... É o que mais tem, Richardson. Vocês vão observar que os requisitos, eles são bem robustos, né? Geralmente, eles pedem graduação ou em contabilidade, ou administração, ou em economia. Ô, né? professor. Oi, Paloma. Geralmente, para quem está entrando agora no mercado, eu acho que essa vaga seria mais difícil, não é isso? Veja, a vaga de controladoria, ela vai exigir que você tenha uma boa expertise em contabilidade e uma boa expertise também em gestão, né? Então, não é querendo desanimar, mas, praticamente impossível, eu concluir uma graduação e já trabalhar como controller, né? O que pode acontecer, e é o que é o normal, né? Você não termina um curso de administração, por exemplo, e já vai ser administrador, né? Você vai trabalhar com funções administrativas. Então, um concluinte do curso de Ciências Contábeis vai estar em funções de controladoria. Então, geralmente, análise de custo, analista em controladoria, né? Para poder, de fato, você assumir um cargo de controller, né?
Até porque um cargo de controle é um cargo executivo. Aí vocês vão observar que as exigências, geralmente, eles exigem especialização em controladoria ou em outra área. Dependendo da empresa, se for uma multinacional, exige também um segundo ou um terceiro idioma, né? Então, tem alguns requisitos. E é isso que eu quero que vocês observem, para não dizer, é o professor que está falando. Né? Vocês vão observar que realmente é isso, né? E eu quero que vocês observem também qual é o tipo de empresa. Geralmente são empresas industriais, né? E a faixa salarial, ela é bem relativa em relação à empresa, né? Ela pode variar de 10 mil a 35 mil reais um salário de um controller. Então, é bem por aí. Ok, gente? Professor, eu já vi algumas vagas no LinkedIn para controle, agora mais voltado, foi isso que o senhor falou, mais voltado para a indústria e para comércio, né? Isso. Tem uma vaga para uma empresa de serviço. Acho que... Para serviço é mais restrito. E tem, né? Se fosse empresas, por exemplo, de auditoria, né? Precisa. E por quê? Geralmente são empresas industriais e de comércio, porque são empresas que exigem um maior rigor no controle, né? Eu tenho que ter controle de compras de matéria-prima, eu tenho que ter controle de compras de material de expediente, eu tenho que ter controle na produção, eu tenho que ter controle nas vendas, então exige sim um profissional especializado nisso, né? Por isso que a maioria das empresas que contratam profissionais de controladoria são indústrias. Mas, assim, uma dica, vocês podem observar no LinkedIn, né, na Cato, geralmente em sites mais robustos em relação a vagas de emprego, né? Vocês não vão, por exemplo, no Cine ou na Agência do Trabalho, procurar lá uma vaga de controladoria, isso não vai rolar, né? Richard está perguntando se essa pesquisa é para anotar o que é mais exigido nas vagas. Vamos fazer o seguinte, Richard, eu queria que você observasse, no mínimo, entre 3 e 5 vagas, né? E anotasse o que é que essas vagas exigem, né? Tanto no aspecto de exigências de capacitações, de competências, né? O que é que exige na função, qual é a faixa salarial, né? E qual é o tipo de empresa. Eu queria essas 3 características de cada vaga que vocês encontrassem, tá? E aí tire alguns prints aí para a gente compartilhar aí na tela com a turma. Vocês deixam um print aí salvo, e aí caso, tipo, Richard, o que é que você encontrou? Então compartilha aí tua tela e a gente vê as vagas de emprego. Ou então vocês enviam para o meu e-mail e eu vou colocando no slide para poder ir projetando para vocês. Ok, gente?